Alguém me explica o que é que se passa com esta gente que me dá cabo dos inspectores? Olá, hoje estou aqui para te falar de Vingança Mortal, do Bruno M. Franco. Vocês sabem que eu gosto muito da escrita do Bruno M. Franco, desde o primeiro livro. Este é o quarto, exatamente. E deixem que vos diga que foi assim uma leitura compulsiva. Este rapaz deu cabo de mim, eu acho que deu cabo de qualquer leitor que seguisse a história dele, a série dele, no bom sentido, diga-se de passagem. Bom, neste livro nós temos novamente o Leonardo e a Marta juntos, e vão ter que investigar uma série de assassinatos cada vez mais cruéis e cada vez mais macabros, mais violentos também. Para mim este é o livro mais dark do Bruno, mas é o livro que eu acho mais interessante do Bruno, e deixem que vos diga que é o livro que eu acho mais bem construído do Bruno, mas nós já lá vamos. Estava eu então a dizer que neste livro nós temos uma série de assassinatos cada vez mais cruéis, cada vez mais macabros, cada vez mais violentos, que o Leonardo e a Marta vão tentar de alguma forma acelerar a sua investigação para que não aconteça mais mortes, para que mais ninguém morra daquela forma tão cruel. Bom. E depois temos novamente a relação da Marta com o Leonardo, na boa, e depois temos a personagem do Leonardo. E aqui eu acho que o Bruno se centra muito na personagem do Leonardo e naquilo pelo que o Leonardo está a passar. E aí eu fui dizendo ao Bruno, não me faças isto ao Leonardo, Bruno, não, mas porquê? Bom, eu fiquei muito incomodada com aquilo que o Bruno faz ao Leonardo, porque eu acho que o Leonardo, coitado, já sofreu tanto, não merecia um livro destes, mas a verdade é que faz todo o sentido dentro do desenvolvimento da história, tudo aquilo que acontece neste livro. Eu acho que este livro do Bruno é o livro mais maduro, é o livro mais bem construído, onde ele arrisca mais e ganha, onde ele acaba por ter uma escrita mais madura, uma construção literária que já não é aquele acontece, embora aconteça muita coisa repetidamente, mas onde se nota que já há uma maturidade de escrita e uma maturidade de construção literária que o leva a nos dar elementos que depois vão ser, e que aparentemente parecem que não têm significado nenhum, mas que depois vão ser importantes para o desenvolvimento da história e vão ser importantes para que nós possamos entender toda a história que se passa neste Vingança Mortal. O Bruno consegue neste livro mostrar-se um autor com A grande no sentido da maturidade que ele apresenta neste livro. Eu acho que este é o melhor livro do Bruno e acho que é aquele livro onde ele acaba por atar as pontas que são necessárias atar, e a forma como ele resolve este livro e como ele resolve o final do livro em relação às personagens principais também é muito importante, porque acaba por nos abrir portas para outras coisas que ele queira fazer. Há uma personagem que surge aqui, que eu não vos vou dizer quem é, nem sequer como se chama, que eu acho que é uma personagem que está muito bem criada, muito bem descrita, com muita consistência, e que, pensando nós e tendo dito o Bruno que isto é um final de ciclo, mas que ele vai escrever outras coisas, eu estou convencida que essa personagem vai ser importante para a construção dos novos livros do Bruno. E mais, acho que nesta personagem nós temos algo, acho que nesta personagem nós temos algo diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Bruno vai buscar para esta personagem, no meu entender, vai buscar elementos de personagens antigas, modernizando-as. Ou seja, ele vai nos mostrar ou vai nos dar algumas características que nós já conhecemos de outras personagens, de outros policiais, nomeadamente policiais mais clássicos,
mas vai modernizá-la e vai torná-la uma personagem do século XXI. E para isso é preciso, primeiro, que o Bruno tenha sido um leitor atento, e isso nota-se na sua escrita, e neste livro muito mais do que nos outros, e segundo, nota-se que faz com que o Bruno seja um brilhante escritor, porque em momento nenhum ele refere esses seus conhecimentos, esses nossos conhecimentos, essa memória coletiva, mas nós não deixamos de lá ir e não deixamos de a ir buscar. Para além do Leonardo, da Marta e desta nova personagem, nós temos duas personagens que eu acho que neste livro ganham uma importância muito grande. Estou a falar de duas personagens que vêm de outros livros, que eu também não vos vou dizer quais são, mas que eu acho que são fundamentais para a construção deste livro e que têm um papel determinante. Papel esse determinante de tal forma, e foi isso que me intrigou, que, ou pode ser pura coincidência, não sei, que o Bruno as colocou no último capítulo. E o livro remata com a voz dessas duas personagens. E eu fiquei curiosa. Muito curiosa. Porque se por um lado eu acho que este último capítulo serve no fundo para fechar a história, para nos dar aquilo que pode vir aí num outro livro desta saga daqui a 1 ano ou daqui a 2, por um lado. Por outro, eu não sei até que ponto é que a relevância dada a estas personagens não faz com que elas voltem a ser importantes nos próximos livros desta saga do Bruno. Eu não sei se me estou a fazer entender, espero que sim, mas a verdade é que fiquei com essa sensação. Ou seja, dar voz a essas duas personagens no último capítulo do livro permitirá ao Bruno, ou não, pode-se já estar a fantasiar eu e a fazer filmes, pode permitir ao Bruno voltar a incluí-las enquanto personagens com importância num outro livro desta saga que ele escreva daqui a uns tempos. Nós sabemos que ele vai agora fazer uma paragem com esta saga, nós sabemos que ele vai descansar, que vai estar 1 ano sem escrever, por muito que nos custe, é legítimo e ele precisa, acho eu, e principalmente precisa a mulher dele, porque a Sara tem aguentado o barco com o nascimento do Henrique, com o Bruno a escrever, com o Bruno a reescrever, com o Bruno a editar um livro por ano. E portanto, e este é o mais pequeno, e estão a ver o tamanho dele, e portanto eu acho que é mais do que merecido, por muito que nos custa a nós leitores estar 1 ano sem o Bruno. A verdade é que temos que também ter consciência que se para nós leitores existe uma vida para além dos livros, para o Bruno, que ainda por cima não é escritor a tempo inteiro, tem o seu trabalho, acaba por ser importante esta paragem, até penso eu, para a própria Sara poder descansar um bocadinho. E pensando na profissão do Bruno, começam-me logo aqui as dúvidas, que é como é que alguém que salva vidas, como é que alguém que tem um trabalho de esperança, e eu senti na pele a importância daqueles técnicos e da esperança que pode advir daqueles técnicos e da palavra amiga que aqueles técnicos nos dão sempre que nós vamos fazer um tratamento. Como é que o Bruno, sendo essa pessoa, e conhecendo eu o Bruno e sabendo que ele é um doce, um amor de pessoa, simpático, bem disposto, que está sempre pronto para falar com os leitores, e eu neste livro fui-o chateando porque fui desabafando. Coisa que eu acho que nunca tinha feito, porque não gosto de aborrecer os escritores só porque tenho o número deles. Mas a verdade é que desta vez fui conversando com o Bruno ao longo da leitura e fui questionando, também não me serviu de nada porque ele nunca me respondeu às perguntas, verdade seja dita, mas como é que alguém depois faz uma história tão macabra como esta e faz uma história tão descritiva e tão macabra como esta? Este livro é, na realidade, uma história, se quiserem, é uma história de vingança, como diz o título, é uma história de vingança que cega, que nos... E mais engraçado é que é uma história de vingança para várias personagens deste livro. E isso é que eu achei muito interessante. E mais não digo, também não quero dar spoilers, nem quero que vocês fiquem com ideias ou que fiquem condicionados com aquilo que eu estou a dizer. Este é também um livro, se quiserem, sobre liberdade. E é um livro sobre... este é também um livro, se quiserem, sobre
o direito de ser quem se é, o direito de se fazer aquilo que se quer, o direito de se amar quem acha que se deve amar, e isso é muito bonito ver, porque se por um lado os crimes são de uma violência atroz, por outro lado está subjacente no livro do Bruno este respeito por estes princípios que eu acho que são básicos à humanidade. Ser-se quem se é, amar-se quem se quiser amar, são princípios de vida que eu acho que deveria ser para todos e que deveriam ser já inerentes e não deveríamos estar sequer a discuti-los neste século XXI, porque para mim não faz sequer sentido e estamos a retroceder em algumas coisas que eu acho que são inaceitáveis. Mas isto é conversa para outra altura. Acho que me estou a baralhar. Mas na verdade este livro é tanta coisa que eu acho que queria dizer tanta coisa que de repente o vídeo parece-me um bocado atabalhoado, porque o livro fala de muita coisa e eu não vos posso dizer mais de metade, porque senão vocês vão perder o interesse por um livro, eu pelo menos perderia, e isso é a última coisa que eu quero, porque eu acho que este livro é mesmo o melhor livro do Bruno, é mesmo o livro onde o Bruno mostra uma maturidade de escrita, de construção literária, que é brilhante, e é um livro que eu acho que vocês devem ler, sem margem para dúvidas, principalmente se acompanharam a saga. Eu acho que têm mesmo que o ler e têm mesmo que falar sobre ele, porque na realidade é um livro em que o Bruno já começa, se por um lado começa a fechar pontas, por outro lado começa-nos a dar já a ideia daquilo que poderá ser o Bruno escritor numa nova série ou num novo livro. E sobre esse ponto de vista eu acho que é muito engraçado, por um lado, ver esse nascimento, e por outro, a qualidade da escrita do Bruno está de tal forma bem presente neste livro, a qualidade de construção narrativa, que me augura um brilhante livro daqui a um ano, daqui a 2, quando o Bruno achar por bem regressar, e nós cá estaremos para ler os livros dele, sem margem para dúvidas, porque temos escritor, gente, temos escritor. Se não tinha havido dúvidas, tínhamos escritor no 3º volume desta série, ou no 2º volume desta série, ou no 1º volume desta série. Aqui temos um escritor com E muito maiúsculo e temos um escritor que nós percebemos que consegue sair desse registro. Eu acho que às vezes também é importante sair da zona de conforto e dar-nos um livro de qualidade num outro registro, com outras personagens, com um outro elemento, se quiserem, ou outros elementos, ou outras formas de estar. E isso eu acho que fica muito patente neste livro do Bruno. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a Vingança Mortal. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.